Ok, olá irmãos, olá amigos que estão nos assistindo. Estamos aqui na segunda palestra do primeiro congresso de famílias guiadas pelo Espírito, né, e vamos falar sobre o Pai guiado pelo Espírito. Vamos começar então com uma oração, pedindo ao Senhor que nos capacite, né, a entender esse tema, esse estudo tão importante para nós nos nossos dias, né? Oremos então. Nosso grandioso e eterno Deus, que habita os céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor nos céus e na terra. Que o teu nome seja exaltado para todos sempre. Suplicamos aqui, Senhor, que possas nos abençoar, tirar as nossas faltas, perdoar os nossos pecados e nos dar, por favor, Senhor Deus, a tua compreensão. Enche-nos do teu Espírito e nos ajude a entender a tua palavra para que possamos fazer a tua vontade, meu Senhor. Te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho e nosso Senhor. Amém. Bom, vamos começar então. Às vezes vocês vão me ver olhando um pouquinho, né, de lado aqui, mas é por causa da tela, né, do computador e da câmera aqui que estão em locais diferentes. Mas vamos lá. É o privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo. A esses se abrirão as portas de par em par. Vamos voltar um tiquinho aqui, isso. E pais e filhos entrarão. Então, vejam que aqui Deus nos mostra, né, que é um privilégio para os pais, né, estar com seus filhos nos portais da cidade de Deus. Quem não gostaria, né, estar com seus filhos aí nos portais da cidade de Deus, né? E ao chegar ali aqueles portais, dizer ao Senhor, né, eu procurei instruir os meus filhos no seu amor, Senhor, né, fazer a sua vontade, glorificá-lo. Então, essas pessoas que tentaram fazer, que procuraram fazer aí procuraram instruir os seus filhos desta maneira, né, os portais se abrirão, né, de par em par, e os pais e os filhos entrarão, né? Vamos seguir aqui. Mas nem todos poderão entrar. Nem todos poderão entrar. Por que nem todos poderão entrar? Né? Existe uma situação aí. Por que nem todos poderão entrar? O que vai faltar aí? Vamos ver. Ó, alguns serão deixados fora dos portais da cidade com os filhos, cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Então, veja, é importante que o caráter dos nossos filhos sejam trabalhados, né, para que ele se amolde à submissão à vontade de Deus. Porque senão serão deixados para fora, né? Serão deixados fora. Ergue-se uma mão, sendo pronunciadas as palavras: negligenciastes os deveres do lar. Vejam, essas palavras vão ser ditas para os pais. Negligenciastes os deveres do lar. Deixastes de fazer a obra que teria habilitado a alma para um lar no céu. Não podeis entrar. Irmãos, olha, vai ser uma tristeza muito grande, né, ouvir aí essas palavras. Vai ser algo terrível escutar, né, essas palavras. Então, nós precisamos realmente pensar bem, né, e trabalhar, não negligenciar essa obra que nos é dada, né? É muito importante que essa obra seja dada. Vejam, ó, fecham-se as portas aos filhos, porque não transformaram o caráter, né? Por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus, não terem aprendido a se submeter às vontades de Deus, né, aos reclamos do Senhor. E aos pais, as portas também são fechadas aos pais, por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousam. Veja, como se transforma o caráter? De que maneira se transforma o caráter? Contemplando, né?
é necessário que nós guiemos os nossos filhos à contemplação do caráter de Jesus, à contemplação da palavra de Deus. Esse é o maior dever do pai dentro do lar, porque somente assim a alma vai estar habilitada para entrar no céu. Isso é extremamente necessário. Está escrito em Orientação para Criança na página 13. Vamos lá, seguimos. Olha, mas se eu não tivesse filhos, se eu não fosse pai, né, não seria mais fácil? Não seria mais tranquilo para mim, né? Certa vez, vou contar uma história para vocês aqui bem curtinha. Certa vez eu escutei o testemunho de o filho, né, de um casal de amigos, de um casal de irmãos, que ele era um pouco mais velho, tinha em torno aí de uns 10 anos, 9, 10 anos, e ele teve, então, uma irmãzinha, né, nasceu uma irmãzinha. E à medida que foram crescendo, né, ele já com 11, 12 anos, a menininha já com seus 2 anos, a irmãzinha, né, ela mexia em tudo que era dele e procurava ali, né, de alguma forma interagir com ele, né, era o irmão, e ele ficava bem bravo mesmo. Mas olha, era um menino muito manso, mas ele ficava muito bravo com isso. E ele chegou ao ponto, né, de virar para a mãe e falar: mãe, eu não sei por que a minha irmã nasceu, né? Porque, olha, depois que ela nasceu, eu peco toda hora, porque eu não consigo ficar sem ficar bravo. E aí a mãe parou, olhou para ele e falou: olha, meu filho, foi por isso que a sua irmã nasceu. Para mostrar para você, aonde você precisava melhorar. Então, veja, enquanto não tinha a irmãzinha, ele era tranquilo, era calmo, mas quando a irmã nasceu, ele percebeu que ele tinha um defeito de caráter para ser corrigido, né? Ele não era tão tranquilo, tão calmo como parecia. Na verdade, tudo colaborava para que ele fosse tranquilo e calmo, mas quando veio, então, a irmãzinha pequena, ele percebeu que isso era né, a mãe percebeu e orientou a ele, né? Isso era um traço de caráter que ele precisava melhorar, né? Ser mais paciente. E assim ele pôde trabalhar esse traço de caráter. Então, muitas vezes os filhos nos são dados para poder melhorar traços de caráter em nós pais, né? Os filhos, a herança que Deus nos dá, são para que nós possamos ver que onde nós estamos errando ainda, onde nós estamos falhos. Então, poderia ser até, entre aspas, mais fácil de se viver, mas com uma nódoa ou com uma mancha sequer, nós não poderíamos entrar no céu, né? Vamos adiantar aqui para a gente ver por que então, né, aprofundar um pouco mais para ver como que Deus trabalha dessa maneira conosco. Vamos lá. O próximo aqui, então. Ó, isso. Vejam, a figura paterna na Bíblia, né? Vamos falar primeiro aqui de Enoque, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Depois do nascimento do primeiro filho, né, Matusalém, a gente sabe, Enoque alcançou uma experiência mais elevada com Deus. Foi atraído a uma comunhão mais íntima. Olha, ele conseguiu chegar mais próximo de Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. Vejam, ó, quando viu o amor do filho para com o pai, quando Enoque pôde perceber quanto o filho dele, né, o amava, a confiança dele, né, a confiança do filho dele nele, aquela singela confiança, né, na proteção do pai, quando ele sentiu a ternura profunda e compassiva do seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens, no dom do seu filho. E a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Então vejam, Enoque mudou a sua visão espiritual, né? Quando ele teve o filho, ele compreendeu, então, essa figura que Deus deixa para a gente, porque Deus se coloca como pai, né, e nos coloca como filhos, né? Então, ele percebeu, quando teve o filho, então, como é que era essa ligação, né?
como que o filho depositava plena confiança no pai e como que o pai amava de todo o coração o filho. Então ele pôde se colocar no lugar de Deus nesse momento e simplesmente ele conseguiu enxergar ali o plano da redenção. E houve então uma mudança de hábitos, né? E veja, não foi nada sobrenatural, não foi nada assim que, nossa, ele teve uma visão assim. Não, ele compreendeu na simplicidade do relacionamento de pai e filho, ele conseguiu simplesmente fazer, enxergar como Deus, né, queria então ter o relacionamento conosco, né? Foi uma coisa bem prática, não foi nada sobrenatural, foi uma coisa bem prática mesmo, que fez com que ele compreendesse o amor de Deus para com ele. Vamos para o próximo aqui. Bom, o infinito, insondável amor de Deus, mediante Cristo, tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite. E com todo o fervor de sua alma procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Veja que Enoque agora começou a compreender o amor de Deus pelos filhos, pelos seus filhos, por aquelas criaturas a qual ele morreu, né, ou iria morrer por aquilo. E ele começou então a meditar constantemente, veja, a contemplação, né? Ele meditava dia e noite no amor de Deus e ele procurou revelar isso, né? Esse grande amor de Deus entre o povo. Começou a testemunhar isso com a própria vida, né? O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão. Veja, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Não teve nada sobrenatural, mas em todos os deveres da vida diária. Então, quando a gente fala, Enoque andou com Deus, quando a palavra, né, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus, o que a Bíblia está querendo dizer? É que em todos os seus deveres da vida diária, Enoque estava ali contemplando, meditando em Deus o tempo todo. Na família, em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Então, veja que realmente ele testemunhava que quem era o seu Deus a todo momento. Veja, ó, na família, né, é o principal, é o primeiro lugar onde a gente tem que demonstrar essas coisas. Na relação dele com os homens, então, ali em todo tipo de sociabilização que ele estava ali, ele demonstrava isso, né? Ele era realmente um servo do Senhor, como esposo e como pai, como amigo e como cidadão. Foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Vamos seguir aqui. Próximo slide. Ainda falando de Enoque, angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo a deslealdade dele, que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Então veja, vamos entender isso aqui. Ele percebia que a iniquidade era crescente, né? Ele percebia isso era claro, e isso angustiava Enoque, né? Ele dava testemunhos, mas ele ficava angustiado de que a iniquidade ela só aumentava. E ele temeu, ele falou, puxa vida, olha, se eu ficar, né, me associar muito com essas pessoas, isso pode diminuir a minha reverência para com Deus, isso vai me influenciar, porque lembra que a gente estava falando da contemplação, nós vamos chegar aí no desenrolar disso aí, né? Mas veja que ele estava preocupado a todo momento com a contemplação. Então ele falou, olha, eu não posso me associar muito. Então ele evitava o quê? Que ele evitava, não é a associação, mas ele evitava a associação constante com essas pessoas. E ele passava muito tempo, né, sozinho, entregando-se à meditação e oração. Então, sempre que ele tinha oportunidade, sempre que ele podia, Enoque procurava estar só fazendo o quê? Meditando na palavra de Deus e fazendo as suas orações, entregando-se a Deus ali constantemente. Olha que importante como que termina esse pensamento. Ó.
Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que pudesse fazer. Para ele, a oração era como a respiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Veja, o tempo de entrega, a meditação, a oração, nos coloca na mesma atmosfera do céu. E certamente, né? Certamente, quando nós temos filhos e compreendemos essas coisas, nós passamos a orar mais, passamos a orar muito mais. Veja que a história de Enoque nos mostra que o primeiro passo, né, ou a primeira ideia de Deus, quando nos dá filhos, é para nossa própria salvação, é para que nós compreendamos realmente, verdadeiramente, a relação que nós precisamos ter com Deus. Então, os filhos são bênçãos. Os filhos nos mostram quão grande amor Deus tem por nós. Quando nossos filhos erram, como é que a gente procede? Mesmo que a gente precise, né, aplicar ali um castigo, aplicar ali uma disciplina, com qual tipo de sentimento que nós vamos fazer isso ali? Uma tristeza muito grande, né, com o coração consternado. Por quê? Porque o amor por aquela criatura é muito grande, né, aquele ser que nós criamos através da nossa união com a nossa esposa, é algo que transcende, né, o entendimento. Só quem realmente tem um filho que entende essa relação, né, de forma mais profunda, né, não que não entenda de forma nenhuma, mas de forma mais profunda. Então, a gente pode entender essa relação de, mas né, fulano não tem filho, mas ele consegue entender essa relação? Consegue, sim, né? Às vezes tem tios que amam sobrinhos como filhos, né? Tem, às vezes, ali um primo que tem um primo bem mais novinho e toma um amor por aquele outro primo mais novinho ali, que realmente é uma coisa que mexe muito. Então, se consegue ter uma noção com relação a isso. Mas quando se é pai, quando se realmente tem um filho, né, gerado da própria carne, vamos dizer assim, poxa, realmente é algo que nos aproxima muito mais do que realmente qual é o sentimento que Deus para conosco, né? Vamos seguir aqui. No próximo slide, então, nós vamos entrar numa outra figura, que é Noé, para entender qual é o segundo plano de Deus com relação a sermos pais, para a salvação da nossa família. Deus nos coloca nessa posição de pais para que nós possamos salvar não só a nós mesmos, mas salvar a nossa família. Vocês perceberam? A primeiro instante, a salvação é de si mesmo. Então, quando eu sou pai, o plano de Deus, o objetivo de Deus é salvar primeiramente a mim mesmo. E, em segundo lugar, para a salvação da minha família, daqueles que estão mais próximos de mim, né? Veja, na história de Noé, a gente consegue identificar, né, isso aí de forma clara. Eu queria dizer para vocês também que quando acontece, né, de Deus nos dar o filho, Deus está nos preparando melhor para a salvação de outras pessoas, né? Você veja que interessante, né? Enoque, quando teve um filho, ele começou a ter mais condições de se preparar. E Noé agora. Veja o que Deus fala com Noé em Gênesis 6, no capítulo 6, no verso 18. Diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Veja como Deus abrangeu aí a família de Noé, né? Então, a aliança que Deus faz conosco, né, o que ele fez com Noé ali, na situação, foi o quê? O sacerdócio. Olha, agora você é aquele que vai guiar a sua família no caminho correto. Você é que vai guiar a sua família no caminho de Deus. Você é que vai instruí-los, né? Essa é a aliança que Deus faz com cada pai. Essa é a aliança que ele faz. Mas como é que você está fazendo esse paralelo, Arley? Nós vamos entender isso, né, no decorrer do estudo aqui. Mas veja, não tem como
desvincular a imagem do pai com a imagem do líder da família. A aliança, Deus estabelece aliança então ali com o pai, ele transforma o pai ali num sacerdote, né, um sacerdote do lar, para que ele faça então esse trabalho de guiar a sua família, né? E o que mais, né? De que maneira? Como é que nós vamos guiar? De que forma que eu vou guiar a minha família nesses caminhos, né? Vamos aqui ver o próximo slide, ó. Veja em Patriarcas, no capítulo 7, na página 56, diz assim, ó: 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Vamos esmiuçar aqui, né, vamos trazer para a nossa realidade essa passagem, essa citação. Veja, quando Deus nos manda construir uma arca, né, fazendo o que seria a arca para a nossa família, né, construir a arca é estruturar a família, é ordenar a família. Né? Deus fala isso, olha, você precisa ordenar a sua família. Em vários textos, né, em vários trechos da Bíblia, nós temos aí essa máxima de ordenação da família, como uma preparação, uma estruturação mesmo para a ida para o céu, né, para viver uma vida celestial. Veja que Deus ordenou então o sacerdote a construir a arca, ou seja, a ordenar a família. A construção da arca é a ordenação da família. E ele disse, ó, enquanto você constrói a arca, ou Noé fazia isso, né, enquanto ele construía a arca, ele deveria pregar, né, que Deus traria um dilúvio. Né? Nós vamos ver o que é esse dilúvio aí mais para frente, mas vamos pegar aqui outros trechos por enquanto. Olha, então ele pregava para os demais. De que maneira que Noé pregava? Ele não somente falava, ele não somente dizia, né, que estava próximo aí esse dilúvio, mas ele vivia isso. De que maneira que ele mostrava isso? Construindo a arca. E nós também temos que demonstrar que está chegando esse dilúvio através da nossa vida. Enquanto a gente estiver ordenando a nossa família, né, pessoas vão estar observando isso, e isso vai ser uma pregação. Eu já um amigo, né, me contou que já ouviu que pessoas já chegaram para ele e falaram: poxa, eu queria que os meus filhos fossem como os seus, né? Ele até me disse: é para a glória de Deus isso, né, Warren? Mas eu não me sinto nem capaz, né? Eu não percebo que está assim desse jeito. Eu percebo que ainda tem muita coisa para se fazer. Mas as pessoas que nem começaram a fazer nada começam a perceber que realmente existe uma mudança muito grande. Né? Você imagina pessoas chegando perto e vendo ali Noé começando a serrar aquelas árvores enormes. Né? Ninguém serrou, mas ele estava serrando árvore, falando: se preparem. Né? E de repente aquelas árvores começam a virar pranchas de madeira, de repente começam a tomar forma. Então, à medida que Noé foi executando o plano de Deus na sua vida, ordenando ali a sua família, construindo a arca, as pessoas foram percebendo e começaram a acreditar, a crer nele, né? Porque ele realmente estava vivendo o que ele falava. E quando aqueles animais entraram na arca, então? Aquilo foi o alto clamor, né? Aquilo foi uma forma de, olha, é isso aí mesmo, tá tudo aí, tá tudo dessa forma. Mas, infelizmente, chegou o momento, né, em que a porta da arca se fechou e aquelas pessoas tomaram a sua decisão final, né? Então, aí termina a graça, termina o tempo em que as pessoas poderiam, então, fazer essa escolha. E, aqui como diz, né, a água sobre a terra para destruir os ímpios, né? E os ímpios são aqueles que estarão despreparados nesse tempo, em que a gente tem, né, esse tempo de graça aí para poder dar continuidade. Vamos ver aqui o próximo slide para abrir um pouco mais isso aí. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca. Né? Então veja, Deus deu toda a orientação em como construir essa arca. Deus nos deu a orientação total de como ordenar a nossa família. Nós temos muitos, muitos livros, e na própria Bíblia temos muitas informações de como fazer.
para ordenar a nossa casa, né? E Deus deu instruções explícitas com relação à sua construção, né, a construção da arca, em todos os pormenores. Isso para a gente é muito tranquilo dentro da palavra de Deus. A sabedoria humana, a sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Veja, não é por nosso próprio entendimento, não é por nossa própria sabedoria, mas é pela sabedoria de Deus. Veja, Deus deu as instruções, Deus deu todos os pormenores, certo? A nossa sabedoria não pode conceber, né, uma forma de estruturar de forma tão resistente e durável a nossa família. Nós precisamos de buscar na palavra de Deus, certo? E fora Deus que fizera a planta da mesma, né? A planta da arca, né? Deus é que fez a planta disso aí. Deus é que conhece, né, a nossa família. Deus é que projetou a nossa família. Então, ninguém melhor do que ele para saber como que é a forma exata para se ordenar. A gente tem que buscar lá. Nós, como sacerdotes, temos que buscar na palavra, né, a maneira correta de se ordenar a nossa família. Veja, e Noé era o construtor-chefe. Mais uma vez, Noé ali como líder, como sacerdote, como pai, deveria então ser aquele que estava verificando toda a planta, se estava sendo seguida todas as ordens que estavam na planta, né? Do engenheiro, que é Deus, né? Do engenheiro maior aí. Vamos para frente aqui. Bom, vamos pular aqui mais um. Não está pulando, peraí. Próximo aqui, slide, para a gente ver. Não está passando o slide, peraí, vai passar. Aí, não, voltou, né, para frente. Mais um. Pronto. Aí. Vamos lá. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água. Mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com uma casa. Veja aí, né, a ligação que a gente precisava. A arca muito mais se parecia com uma casa. Muito mais se parecia com a nossa casa, né? Veja, a arca, ela tinha uma altura de 3 andares. Veja, o pai, a mãe e os filhos, 3 andares. E com apenas uma porta que ficava do lado, né? Essa porta é o nosso coração. Nós temos que fechar ali, blindar o nosso coração, né, com a palavra de Deus. Tinha a luz entrava por cima. Olha que interessante. E diversos compartimentos eram de tal maneira arranjados que todos eram iluminados. Veja, a luz vem de cima, a luz vem da palavra de Deus, entra pelo pai, né, o sacerdote do lar, passa pela mãe e atinge todos os compartimentos, né? Atinge todos os filhos da casa. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus é viva, né, gente? É muito interessante isso aqui. Então, todos eram iluminados. Como nós temos arranjado nossa casa? Todos têm sido iluminados na nossa casa? Todos têm recebido, né, a luz divina? Nós temos apreciado a palavra de Deus junto com a nossa família? Temos sentado ali, feito os nossos cultos matutinos, vespertinos, junto com a esposa, junto com os filhos? Temos direcionado os nossos filhos à contemplação da palavra de Deus, né? Nós temos levado realmente essa fonte de luz a todos os compartimentos do nosso lar, né? É importantíssimo que nós avaliemos isso, pois nós somos os construtores-chefes. Então, nós precisamos, como pais, avaliar e analisar se realmente a estrutura da arca, né, a estrutura da nossa casa, ela está realmente fazendo com que a luz chegue em todos os compartimentos. Vamos para o próximo aqui. Olha, pela fé, Noé, divinamente avisado, veja que Deus avisou e Deus nos tem avisado, né? Deus avisa a cada um de nós também, das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça e a segunda fé. Então veja, primeira coisa, Noé
foi divinamente avisado, assim como nós também. Todos nós somos divinamente avisados. Está aí a palavra de Deus para todos nós, né? Disponível em todos, em vários idiomas, né? E nós temos ainda muito mais do que isso. Nós temos aí a palavra inspirada. Noé temeu. O que significa esse temeu? Ele creu, ele confiou nessa advertência. Deus falou, olha, vou destruir a terra. E ele temeu, opa, realmente isso vai acontecer. Ele creu na palavra, ele confiou na palavra, certo? E ele creu nisso para a salvação da sua família. Ele começou, então, a ordenar ali, né, a estruturar a arca para que a família entrasse. Né? Ele começou a estruturar a sua família. Veja, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Então, quando você prepara, ordena a sua família, você está testemunhando através da sua família, né, como realmente deve um cristão viver, confiando na palavra, crendo na palavra de Deus, acreditando de todo o coração, de forma prática. Não é só aquele acreditar da boca para fora, não é só professar acreditar. Ah, eu sou um cristão, eu acredito, eu professo que sou um cristão. Isso qualquer um pode fazer, qualquer um pode falar, e existem muitos que fazem isso aí. Mas e viver verdadeiramente a palavra? Enquanto está tudo tranquilo, tudo fácil, né? Enquanto nada aperta, enquanto não há tentações, é muito simples dizer que é um cristão. É muito simples viver, né? Ou tentar viver como cristão. Mas e quando realmente requer que você faça algo que está contrário, né, ao que o mundo pensa, ao que o mundo faz e como o mundo age, né? Isso é importante, muito importante. Noé foi pedido para que ele construísse uma arca numa época onde nunca tinha chovido sobre a face da terra. Não existia chuva. E ele falou, não vai nem chover não, vai cair um dilúvio. Então, as pessoas realmente zombavam de Noé. E ele demonstrou que realmente ele acreditava naquilo que ele estava dizendo, preparando a sua casa. E nós da mesma forma. Nós pregamos aqui que as coisas, a crise vai chegar, né? As pragas vão cair, o Senhor vai voltar e nós vamos estar prontos, a nossa casa vai estar pronta, né? Por causa da sua fé, por causa disso, Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos para frente. Enquanto Noé estava a pregoar sua mensagem de advertência ao mundo, sobre suas obras testificavam de sua sinceridade, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, as obras de Noé davam testemunho de que ele realmente era sincero naquilo que ele estava falando, ele não era um hipócrita, né? Ele cria realmente naquilo que ele estava dizendo. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Olha, ficou em evidência a fé de Noé. Ele, poxa, realmente ele acredita no que ele está falando. Isso foi evidente para os antediluvianos. Eles não tinham como dizer que ele não acreditava naquilo. Veja como ele estava agindo. Ele estava construindo um barco no meio do seco. Né? E o tamanho que era aquele barco não era uma coisa enorme, né? Não era uma coisa pequena. Né? Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Como é que a gente então dá ao mundo esse exemplo de crer precisamente o que Deus diz? É vivendo. Não tem outro jeito. Não adianta eu sentar, dar estudo bíblico e pregar, não adianta. Eu só consigo dar esse exemplo dessa forma. Tudo quanto possuía, ele empregou na arca. Então, tudo que ele possuía, ele empregou na ordenação da sua família, na estruturação da sua família. Noé empregou tudo que ele tinha para fazer com que a luz entrasse por cima da arca e atingisse todos os compartimentos. Isso era a vida de Noé. Era a vida dele. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena. Veja, hoje nós somos considerados pessoas estranhas, mas olha para você ver, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, mas na sua casa não tem televisão? Não, na minha casa não se usa assistir televisão. Não, mas poxa, vocês não comem carne? O que vocês comem então? Para as pessoas é uma cena estranha, uma cena muito estranha. Ver todas essas coisas e outras demais que nós, né, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que Deus pede, né, o que Deus ordena, como Deus ordena que seja
ordenada a nossa casa, a nossa família, né? E são multidões de todos os lados que vêm e falam as mesmas coisas, né? E outras coisas interessantes, né? Nossa, mas seus filhos sabem isso, os seus filhos sabem aquilo, né? Eles entendem as histórias bíblicas, eles compreendem como é que, né? No caso até, para honra e glória de Deus, muitas crianças, né, que os pais agem dessa forma, eles conhecem até versos bíblicos de cor, sabem onde está na Bíblia. Então isso é uma estranha cena para um mundo que jaz na iniquidade, que não procuram, não buscam a palavra de Deus. E essas pessoas, ao ouvir as palavras sinceras e fervorosas do pregador original, elas vão ser balançadas, elas vão ser sacudidas, né? Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Então veja, olha, essas pancadas são o quê? Cada degrau da ordenação da família. Cada degrau que você sobe na santificação junto com a sua família é um testemunho para o povo. Cada ano que se passa, quando as pessoas veem que a família vai se tomando uma forma, né? A ordenação da sua casa vai tomando uma forma, os filhos vão crescendo com valores cristãos, os filhos vão crescendo com amor no coração pelo próximo, né? Destituídos do egoísmo, destituídos dos interesses por esse mundo. Isso vai trazendo para as pessoas situações assim no coração, vai trazendo para as influências no coração que não pode ser, não tem como a gente descrever, né? O Espírito consegue trabalhar, então, nessas influências que as pessoas recebem. A gente não imagina quão profundo vai essas influências. Tivemos recentemente né, também uma história de uma família onde existia a preocupação, né, da avó, então, dessas crianças, eram duas crianças, a preocupação da avó do que eles seriam na vida, porque a família mudou para o campo, estavam educando as crianças em casa, aquela coisa toda, e ela ficava, o que vai ser dessas crianças, o que vai ser dessas crianças? Só que essa avó tinha outros netos também, mais ou menos na faixa etária dessas crianças. E passados-se os anos, né, se não me falha a memória, acho que uns 3, 4 anos depois, aquela avó, ela pôde ver a diferença e com a própria boca testemunhar, puxa, realmente vocês estavam certos. Olha, aí ela deu o nome, olha, o meu neto lá, o fulano, não faz isso que os seus filhos fazem. O neto fulano de tal, né, o outro ciclano, ele nossa, não sabe nada das coisas de Deus. O outro netinho lá, não, ele não quer nem saber de nada a ver das coisas de Deus, não sabe nem conversar. Então, aí a gente começa a perceber que quando você estrutura a sua casa, ordena a sua casa, você consegue atingir com o tempo, né, as pessoas vão vendo a estrutura crescendo, consegue atingir então o coração das pessoas, né, de forma que só o Espírito Santo depois vai nos revelar no céu. Vamos para frente aqui no próximo slide. Depois da separação de Ló, aqui nós vamos mudar, né, o foco, né? Então nós já vimos aqui sobre a preparação pessoal, nós vimos sobre a estruturação do nosso lar, a ordenação do nosso lar, e agora a salvação da nossa família, e agora nós vamos estudar aqui sobre a história de Abraão, um pouquinho sobre a história de Abraão, que vai nos mostrar agora a salvação do próximo. Como é que isso vai levar? E veja que isso tudo está dentro da figura paterna na Bíblia. Para que Deus nos designou a sermos pais? Qual foi o motivo disso? Nós já vimos para a própria salvação, a salvação da nossa família, e agora a gente vai ver o terceiro passo, o terceiro objetivo aqui, que é a salvação do próximo. Olha, vamos junto. Depois da separação de Ló, Abraão se mudou para Hebrom, construindo sua tenda sob os carvalhos de Manre, e erguendo ao lado um altar ao Senhor. Veja, a primeira coisa que Abraão fez quando se mudou e ergueu as suas tendas, ele fez o quê? Ergueu um altar, do lado das suas tendas ele ergueu um altar ao Senhor. Então ali ele já mostrou, olha, aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso foi fato, né? Já deu o primeiro testemunho ali. Continuando, ao ar livre daqueles planaltos, com seus bosques de oliveiras e vinhedos, com seus campos de cereais, a ondearem
e as vastas pastagens das colinas circunjacentes, morou ele muito contente com sua vida simples e patriarcal, deixando a Ló o luxo perigoso do vale de Sodoma. Veja, né, Ló escolheu o vale, né, enquanto Abraão foi para o campo. Veja, Abraão morava no campo, né, ar livre, os bosques, né, os campos cheios de cereais, cheios de frutas, né, oliveiras, vinhedos, né, pastagens, colinas. Quer dizer, ele tinha montanhas ali onde ele poderia subir e caminhar e procurar solidão com Deus, né. Veja que ele morou muito contente, existia um contentamento sobre a vida de Abraão, né? E ele se contentava com a sua vida o quê? Simples e patriarcal. Essa vida patriarcal, nós voltamos novamente àquilo que estava dizendo, né? É aquela aliança de Deus conosco. É uma vida de sacerdócio, onde o pai guia a família pelos caminhos do Senhor, né? Uma vida patriarcal e uma vida simples. Não era uma vida de luxo, uma vida por quê? Veja que nós temos aqui logo depois, né, no final aqui da citação, que Ló preferiu o luxo perigoso do Vale de Sodoma. O que existia em Sodoma? Por que Sodoma sucumbiu? Por causa do luxo, né, o excesso de coisas, o muito dinheiro que tinha, e a ociosidade. Né? Não tinha trabalho, não tinha labor. Eram poucas coisas que eles precisavam fazer. E hoje? Como é que tem sido as nossas vidas? O que o mundo nos tem oferecido? De que maneira temos vivido nossas vidas? Né? Será que nós realmente temos tido trabalho revigorante dos músculos, onde exigem os nossos músculos, exigem mais do nosso corpo, do nosso físico, do que da nossa mente? Temos buscado isso? Será que é isso que o mundo nos oferece? Não, o mundo nos oferece justamente o contrário. Né? O mundo nos oferece uma vida de escritórios, uma vida onde você anda de carro para cima e para baixo, ou de ônibus, ou de metrô para cima e para baixo, onde se exige muito mais da sua mente do que do seu corpo. E a pessoa chega em casa, às vezes, cansado, muito cansado, e eu sei que eu vivi isso durante muitas décadas da minha vida, né? Mas a pessoa chega tão estressada, tão cansada, estafada da mente, que ela acha que o cansaço é do corpo, mas não é. O cansaço é da mente, e ela não consegue fazer mais nada, está esgotada. Agora, quando se cansa o corpo, em vez de se cansar a mente, é diferente. Você cansa o corpo, a sua mente está tranquila, está em paz, você consegue tomar um banho, você consegue ler, meditar numa palavra de Deus ali, consegue instruir os seus filhos, porque o corpo está cansado, mas a mente não está cansada. E quando chega o momento de dormir, né, o seu corpo está tão ali precisando daquele descanso que a mente consegue, com tranquilidade, fazer o trabalho de recomposição que o corpo precisa, né, de revigoração que o corpo precisa. Então, é muito interessante. Né? Veja que uma vida simples é mais interessante do que uma vida luxuosa. Vamos adiante aqui, próximo slide. Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Mais uma vez, veja, chefe, pai, aquele que lidera, né? Aquele que vai à frente, que vai adiante. Né? Veja que há um contraste, né, muito grande da vida dele. Vamos ver aí para frente com o que. Né? Veja, Abraão era honrado, vivia uma vida simples, mas ele era honrado. E era visto como um chefe sábio e capaz, mesmo na sua vida simples ali. Né? Ele, né, Abraão, não excluía de seus vizinhos a sua influência. Então, ele influenciava os seus vizinhos também. Sua vida, bem como caráter, em assinalado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Veja, olha que a vida dele estava em contraste com os que não seguiam a verdade. Isso era fato. Será que isso era fácil? Não era. Porque se você tem ali um monte de vizinho ali que faz o que não está correto, o que não é a verdade, a tendência é a pessoa ser influenciada. Mas aqui você vê no caso de Abraão, a sua vida é que influenciava a vida dos vizinhos. E assim tem que ser conosco. Lembra lá de Enoque, a preparação inicial, né? Quando que sempre que possível ele estava ali orando e meditando na palavra de Deus, e
sempre buscava a solidão, não ficava com associação constante, né? Então existia uma associação, mas não era uma associação constante. Não estava ali todo dia, toda hora ali, né, com aquelas pessoas que ele tinha medo de que isso fizesse com que a sua reverência para com Deus ela fosse diminuída, né? Então, veja, primeira coisa, a preparação pessoal, né? Segundo, a estruturação da família. E agora sim, a salvação ao próximo, porque você tem uma estrutura pessoal, a sua família está bem estruturada, agora você consegue então levar isso com mais eficiência para o próximo, né? Vamos continuar aqui, ó. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade, né, o seu afeto e a beneficência, o tanto que ele fazia bem para as pessoas, inspirava confiança e amizade. E sua grandeza, sem afetação, impunha respeito e honra. Olha que interessante, né? Veja que a maneira de viver impunha um respeito e uma honra, né? As pessoas não tinham como falar mal de Abraão, né? Os seus vizinhos ali no entorno ali respeitavam, não? Ele é um homem de respeito, é um homem de palavra, é um homem de bondade, né? Faz bondade, ele faz coisas que realmente agregam benefício a várias outras pessoas aqui, a vizinhança, né? Ele é um homem afável, né? É um homem tranquilo, é um homem de afeto. Veja, e isso tudo inspirava confiança e amizade dos seus vizinhos. Ele ganhava os vizinhos através do seu caráter, do seu modo de ver. Enquanto a sua fidelidade para com Deus era inabalável. Nada abalava a sua confiança. Vamos adiante. O povo de Deus são os seus representantes na terra desculpa, acho que eu dei uma entonação errada. Vamos de novo. O povo de Deus são os seus representantes na terra, e é seu desígnio que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo. Espalhadas por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias, são eles as testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça. É seu plano que todos os que são participantes da grande salvação sejam para ele missionários. A piedade dos cristãos constitui a norma, pela qual os mundanos julgam o evangelho. Então, o povo de Deus são seus representantes, isso é fato. Nós precisamos representar a Deus aqui na terra. Esse é o desígnio de Deus, para que sejamos luzes nas trevas morais do mundo aqui. Lembra? A luz vem de cima e espalha por todos os compartimentos. Precisamos ser luzes sobre as trevas morais deste mundo. O que é a treva moral? É quando a pessoa não obedece à justiça, não obedece à verdade, à justiça de Deus, né? Veja, espalhados por todo lugar, por todos os cantos da terra, são eles as testemunhas de Deus, os condutos, né? Somos condutos pelos quais Deus vai comunicar a um mundo incrédulo, aquele mundo que não teme o que está descrito, profetizado que vai acontecer. Essas pessoas precisam receber o conhecimento da verdade de Deus e as maravilhas da graça. Ainda é tempo de graça. Veja, é plano de Deus, que todos que são participantes da grande salvação, ou seja, nós pais e a nossa família bem ordenada, nós precisamos ser para Deus missionários. Esse é o grande objetivo. É o grande objetivo. O objetivo de sermos pais, o objetivo de termos uma família neste mundo, o objetivo de vivermos nesse mundo é sermos missionários. É levar a este mundo incrédulo o conhecimento da vontade de Deus. A graça maravilhosa, a porta da arca ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. A piedade dos cristãos, ou seja, a nossa devoção, a nossa misericórdia, a nossa afabilidade, né? A nossa beneficência, generosidade, tudo isso é a norma, constitui a norma pela qual o mundo, as pessoas ímpios, julgam o Deus que a gente serve, julgam o Evangelho. Quem é realmente o Deus? Então, o altar da minha família está erguido?
Realmente ali eu pratico o meu cristianismo, eu pratico a minha crença, ou eu sou um cristão só da boca para fora? O altar da minha família está erguido, o altar do meu lar está erguido. É assim que tem acontecido. Como é que eu tenho agido? Vamos adiante. Provações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento, mansidão, bondade, misericórdia e amor, manifestados habitualmente, são as luzes que resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do egoísmo do coração natural. Então, olha, a salvação do mundo pelo testemunho de uma família bem ordenada é isso aí. Será que eu, primeiramente, tenho suportado as provações pacientemente? Será que eu tenho realmente agradecido as bênçãos que eu recebo? Será que eu tenho sido manso, bondoso, misericordioso, amoroso? Será que isso tem se manifestado habitualmente na minha vida e na vida da minha família? Esse é o seu trabalho, sacerdote do lar. Esse é o seu trabalho, levar a sua família a essa posição, porque isso é uma posição de santificação. Essa é a posição, esse é o nível que temos que chegar, né? É o nível que a gente tem que procurar atender diante da palavra de Deus. Porque tudo isso aí são luzes que resplandecem no caráter. É essa luz que o mundo tem que enxergar em nós. Porque assim nós vamos revelar um contraste, porque o mundo não é assim. Mas nós e nossa família precisamos ser dessa maneira. Olha, a salvação do mundo precisa ser alcançada pela nossa família. E somente uma família ordenada consegue fazer isso. E só consegue ordenar corretamente a sua família se nós, pais, sacerdotes, estamos verdadeiramente preparados para isso. Vamos lá para o próximo. De que maneira, então, né, que eu faço essas coisas? Né? Eu, como pai, como sacerdote, de que maneira? E isso nos traz também uma reflexão, né? O perigo da negligência paterna. Se eu negligenciar, né, vocês já sabem o que vai acontecer, está escrito lá na introdução do nosso assunto aqui, né? As portas das cidades celestiais não vão se abrir, vamos ficar de fora, nós e nossos filhos. Mas como é que eu vou levar isso adiante? De que maneira que eu vou preparar a minha família? De que maneira que eu preparo a minha família? Primeira coisa é a modelagem. Modelagem é a forma mais simples, né, de se fazer isso. E é mais simples mesmo do que parece. Porém, ela não é tão fácil. Por quê? O que seria aí a modelagem? A modelagem seria você espelhar o que você quer que a sua família seja. Porque você pensa, a gente pensa que não, mas os nossos filhos, eles são o que eles veem. Eles não são o que a gente manda que eles sejam, o que a gente fala, né? Diferente do que a gente imagina também, se a gente fala uma determinada coisa, mas age de forma contrária, isso causa uma contradição, uma confusão na cabeça dos nossos filhos. E certamente, eles vão seguir aquilo que eles estão vendo. Então nós precisamos ser o modelo. Assim como Cristo é o nosso modelo, nós precisamos ser o modelo para a nossa família, para a nossa casa. É muito importante isso, né? É importante que, se você, por exemplo, vamos dizer assim, se você não gosta de capinar, você tem que se esforçar. Vai lá capinar, porque o seu filho só vai aprender a gostar de capinar se você demonstrar para ele que capinar é um prazer. E se nós não gostamos, se nós não temos esse prazer, nós precisamos criar esse prazer. Nós somos adultos, precisamos criar esse prazer dentro de nós para que isso se torne algo fácil para os nossos filhos. Às vezes, para mim, não é fácil, vamos ver assim, sei lá, de repente a água sempre dá problema na minha casa. Estou falando assim para quem mora no campo, né? Tá dando exemplos de quem mora no campo, né?
Ou quando eu vejo, a mulher encontrou uma cobra, tem que matar, e não gosto de matar isso, eu não gosto de, né, tirar cobra, eu preciso vencer isso, preciso mostrar para o meu filho, homem, né, que aquilo é um trabalho que precisa ser realizado. E até para a menina também, né? Mas a modelagem principal que a gente precisa levar adiante para os nossos filhos é a nossa entrega completa ao Senhor, é a nossa espiritualidade. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto áureo de todas as coisas. Os nossos filhos, a nossa família, precisam enxergar em nós que Deus está acima de todas as coisas na nossa vida. Que a devoção a Deus está acima de todas as coisas na nossa vida. Que o cristianismo, ele é vivido, ele não é só professado. E como é que se vive isso? Nós precisamos dar esse exemplo. Nós precisamos fazer culto de manhã, fazer culto no final do dia, fazer oração. Na minha casa nós fazemos culto pela manhã, nós fazemos culto no final do dia, nós fazemos oração intercessória ali por volta de meio-dia, aos sábados, né, quando o dia está ruim, quando está chovendo, alguma coisa assim, não dá para sair, então nós bolamos ali um estudo bíblico dentro da capacidade dos filhos, é um assunto que interessa para eles, e a gente vai discorrendo e deixa eles falarem, deixa eles apresentar o que eles pensam, o que eles acham, e a gente vai pontuando e vai trazendo para a realidade da família, olha que interessante isso, olha como que a gente aplica isso na nossa família, como que a gente aplica isso na nossa vida, na nossa casa. Então são estudos bíblicos que a gente faz dentro do contexto da nossa família, e de viver e se viver um cristianismo prático, né? As histórias que estão na Bíblia não é só para ser contada, ai que bonito, né? Foi assim, não. Ou ó, que feio, né? Não deveria ser dessa forma. Não, as histórias que estão na palavra de Deus são feitas para a gente trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. E é isso que a gente faz quando não se tem condições. Mas quando o tempo está bom e dá para sair, dá para fazer coisas assim ao ar livre, nós saímos e colhemos, né, vamos ver as plantas, as flores, e comparamos aquilo ali à criação de Deus, como Deus, né, com flores diferentes que existem, né, e tipos de plantas diferentes, né, e isso é tão interessante que agora recentemente, aí, se não me falha a memória, ontem, anteontem, a gente estava andando de carro, precisamos sair de carro, o meu filho estava falando, nossa pai, olha que linda aquela árvore, olha como a copa dela é bonita, olha como é redondinha e tudo mais. Então eles aprendem isso, quando a gente dá o exemplo, eles aprendem isso. E uma coisa muito interessante também, que foi até a ideia da minha esposa, que nós fazemos também aos sábados, que é muito interessante, é quando a gente sai para caminhar em família, a gente sai cantando, né, quantas bênçãos Deus nos deu, e a gente tem até a musiquinha, né, que fala, e a cada momento, né, é a hora de falar uma bênção que Deus deu durante a semana. E isso a gente vai tornando o nosso coração grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, né, e ensinando os nossos filhos também a serem gratos, né, à medida que o tempo vai passando. Então, isso é modelagem, nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos, a ser temerosos, a ser reverentes, a serem gratos ao Senhor, a buscar no Senhor, né, as coisas que são necessárias, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Vamos lá. Próximo slide aqui. O caráter não se moldará apenas pelo ouvir, mas seguramente se moldará pelo exemplo, né? Como a gente estava dizendo já, adiantando aqui bem a nossa conversa, né? É importante que, ainda nesse assunto, né, é importante a gente entender que existem diferenças entre você dar o exemplo e você forçar algo que você não faz. Então, isso é diferente entre o autoritarismo, que é você falar algo que você não faz, né, você impor algo que você nem mesmo faz, e a autoridade, né, que você não precisa nem falar. Só pelo exemplo você é seguido, porque é uma autoridade que Deus te dá. Quando você vive essa autoridade que Deus te dá, ela vai ser seguida pela sua família, né? Sempre nós devemos guiar pelo exemplo, conduzir pelo amor, né, com misericórdia, com justiça, a justiça da palavra de Deus, não a nossa justiça,
porque a própria palavra já fala que nossa justiça é como trapos de imundícia, né? Nós devemos buscar a justiça da palavra de Deus, né? Nós temos que estar continuamente atentos ao que está ocorrendo em nosso lar. Constantemente. Nós somos vigias, atalaias, vigiando ali constantemente, né? Eu digo na espiritualidade, né? Não é ficar sorrateiro ali atrás das portas, não é isso, mas vigiando a espiritualidade da nossa família. A luz está atingindo a todos os compartimentos, nós precisamos de estar atentos a isso. Isso é importantíssimo, né? Para poder orientar e conduzir sempre a nossa família aos pés de Cristo. Sempre, sempre. Os nossos filhos são nosso modelo. Você já parou para pensar, né, para refletir, né, nesse estudo nosso aqui, a importância de um pai cristão para o menino, para o seu filho homem, né? Como diz o povo da roça, filho homem, né? O filho homem e filha mulher, né? Assim que eles falam. Mas para o menino, né? Qual é a importância, né? Já pararam para pensar? Muitas vezes a criança ela não vai expor, né? Ela não vai expressar isso, assim, constantemente. Mas é fato dentro do coração e da mente dessas crianças, e eu posso dizer isso, é fato que lá quando é pequenininho, a criança, a maioria, né? Esmagadora, 99,9% das crianças pensam assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Estou dizendo, claro, numa família ordenada, numa família cristã ali, né, numa família onde o filho tem ali a admiração pelo pai. E, infelizmente, muitas vezes, quando admira até para o lado errado, mas esse é o problema. Né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Os nossos filhos, quando admiram o pai, né, uma família cristã, um pai cristão, o filho, ele quer ser igual ao pai. Então, quais são os exemplos que eu estou dando? Como é que esse filho me enxerga? De que maneira que ele me enxerga? Como é que que ele está imitando de mim? Porque ele vai imitar os acertos e ele vai imitar os erros. Isso é fato. Ele vai fazer isso. Nós somos espelhos para eles. Ou, melhor dizendo, nós somos outdoors para os nossos filhos. Eles estão constantemente observando e contemplando. E então, quem eu tenho contemplado? Eu posso virar um outdoor, de um grande espelho, eu posso virar um outdoor de Cristo ou posso virar um outdoor do mundo. Né? O que eu estou espelhando para o meu filho? O que eu estou fazendo? E da mesma forma, a menina, né? A filha mulher. Da mesma forma, a menina. Né? Mas o que ela pensa? Como que ela pensa? Ela muitas vezes não fala, mas a filha, né, passa pela mentezinha dela. Quando eu crescer, eu quero ter um marido igual ao meu pai. E aí? Que tipo de marido você quer para sua filha? Que tipo de esposo você quer que ela tenha? Um esposo mundano ou um esposo cristão? Um homem benevolente, um homem carinhoso, amável, afável, manso, humilde, honrado, ou um mundano? O que você espelhar é aquilo que ela vai procurar. É o que ela vai buscar. Essa é a realidade da vida. O que você, pai, sacerdote, tem contemplado? Você tem contemplado filmes, você tem contemplado músicas erradas, você tem contemplado músicas mundanas, filmes mundanos, né? Você tem contemplado política, nessa época agora a coisa está bem acirrada, né? O que você tem contemplado? Entretenimento constante na internet? O que você tem contemplado? Futebol? O que você tem contemplado? Ou seus filhos têm te visto com a palavra de Deus aberta, os seus filhos têm te visto com o papel, a caneta na mão, fazendo estudos sobre a palavra de Deus, os filhos têm te visto de joelhos, sozinho e com eles também, em família. O que os seus filhos têm contemplado? O que? Vamos para o próximo aqui. Meus filhos não são robôs. Eles têm sentimentos, eles raciocinam, eles gravam. Olha, os nossos filhos, eles
não são programáveis, né? Você não dá um comando ali, como você faz ali no telefone, no carro, né? Não, aqui no carro, se eu girar a chave, ele liga, se eu desligar, se eu desvirar a chave, ele desliga. Não, não é assim. Os filhos não são assim. Eles têm a sua condição própria de reagir àquilo que eles recebem. Então, como é que eles têm reagido? De que maneira eu tenho feito? O que eu tenho feito para gravar ali no coração, na mente dos meus filhos, o que realmente eles precisam para entrar pelas portas da cidade? O que eu tenho feito? Que tipo de sentimento eu tenho gerado no coração dos meus filhos? Eu, como sacerdote do lar, de que maneira? O que eu tenho feito? Lembre-se, a responsabilidade é nossa. Nós vamos ouvir onde estão os filhos que eu lhe dei. Deus vai cobrar de nós. Por que Deus vai cobrar de mim? Lá no princípio a gente falou. Primeira coisa, os filhos nos são dados para ver como o Pai nos ama. Mas é como eu, então, amo o meu primeiro próximo. Aquele próximo que depende tanto de mim, que são os meus filhos, né? Ou os meus primeiros próximos, meus próximos mais próximos, né? Como é que é isso? De que maneira que eu tenho agido? Que tipo de sentimento eu tenho gerado no coração? Tem gerado confusão, dúvida, ansiedade? Ou eu tenho gerado confiança na palavra de Deus, a confiança nas promessas de Deus, confiança de que realmente Deus vai cumprir aquilo que está na sua palavra? De que maneira? O que eu tenho feito? Quem é o pai dos seus filhos? Quem tem sido o pai dos seus filhos? Vamos ver aqui, o próximo slide nos fala. Olha, vamos refletir bem nisso aqui. Seja o pai dos seus filhos. Não permita que outros sejam. Não permita. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações onde nós queremos, vamos dizer assim, terceirizar, né, a educação ali, o tempo com os nossos filhos. Muitas vezes. Né? E a gente faz o quê? Às vezes a gente terceiriza para uma televisão, às vezes a gente terceiriza para um videogame, para um celular. Muitas crianças, já vi muitas crianças onde está ali agitando, o pai está querendo conversar, ou a mãe, né, também, mas aqui nós estamos falando propriamente falando do pai. E o que o pai faz? Ele pega o celular, põe ali alguma coisa que distraia o filho e entrega na mão do filho, para ele poder ter tranquilidade para fazer o que ele quer. Para começar, você já vê que lá atrás já tem erro nisso, né? Porque o pai ele não tem controle sobre o filho. Por isso que ele terceiriza. Por isso que terceiriza, porque ele não tem controle sobre o filho. O filho fica descontrolado. Então ele tem que arrumar alguma coisa que faça o que ele deveria fazer. Ou seja, ele arruma algo, um precisa ser firme, né? Seja a firmeza, seja a justiça, seja o amor. Então, desde pequeno, desde de recém-nascido, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que existe limite, né? A firmeza ali é o limite. Olha, daqui até aqui você pode ir, daqui para lá não pode. Não tem como. Você deixaria uma criança de 2, 3 anos atravessar sozinha uma avenida movimentada? De forma nenhuma, você precisa ser firme ali. Mesmo que ele chore, que ele esperneie, eu quero, mas você está fazendo para o bem dele, é o melhor para ele. Isso é firmeza, porque a firmeza está ali demonstrando a justiça e o amor. Olha, eu sei o que é o melhor para você, e eu estou fazendo isso que eu sei que é o melhor para você por amor. E aí você explica, não, filhinho, você não pode atravessar sozinho essa rua. Veja, olha, o carro pode te pegar.
Veja, filho, ó, se você sair correndo aqui, ó, nossa, é muito perigoso, olha, vem um carro, ó, presta atenção. Viu, filho, como passou rápido? Não é assim que a gente explica? Não é assim que a gente faz? Porque a gente tem claramente na nossa frente um perigo iminente. Você não vai deixar o seu filho andar numa estrada onde está cheio de buracos, sair correndo ali na frente, porque você sabe que ele pode cair num daqueles buracos, quebrar uma perna, né? Quebrar um braço. Então você vai segurar, né? Vai pegar no colo e vai conduzi-lo ali. Isso é ser o sacerdote, é ser o pai, é ser o chefe construtor. Então, quando outras coisas acontecerem, pense na avenida. Você não vai parar para conversar com uma pessoa, né, com, de repente, um outro pai, um amigo, alguém assim, e vai entregar o seu celular com alguma coisa que distrai o seu filho ali, soltar a mão dele e deixar que ele fique ali entre aquele, vamos dizer, aquele subterfúgio que está terceirizando ali a sua firmeza, a sua justiça e o seu amor, e deixar o seu filho ali, a ponto de largar aquilo que foi terceirizado para fazer o que você não queria que ele fizesse, que é atravessar aquela avenida. Então, nós precisamos de priorizar as coisas de maneira correta no nosso lar. Ser o pai é saber priorizar também, é ser abnegado também. Quando for necessário, você precisa ser abnegado. Poxa, eu gostaria de estar conversando com aquele amigo, mas agora eu não posso. Por quê? Porque eu preciso educar o meu filho. Eu preciso construir a arca. Imagina se Noé parasse de construir a arca para bater papo com o pessoal que chegava lá. Não tinha como. Ele pregava, e enquanto ele pregava, ele dava as pancadas na arca, ele preparava, ele instruía. Era a construção da arca que mais pregava. Noé mais pregava pelas suas obras, pela sua vida, do que pelas suas palavras. Lembra da questão da associação, né? A constante associação? Nós devemos parar para pensar. O nosso trabalho é construir a arca. É a arca construída, a construção da arca em si é que vai ser a maior pregação. A maior pregação de todas para a humanidade, para todos. Nós não temos que sair aqui para pregar na África, na Índia, na China. Nós não temos que sair para pregar para todos os rincões da Terra. Nós precisamos fazer a nossa obra onde nós estamos. Esse é o primeiro trabalho. E o primeiro trabalho é aqui, dentro do meu coração, é aqui comigo. Depois com a minha família. E depois com a vizinhança. E isso vai se tornar, é como uma pedra jogada no lago. Essas ondas vão se dissipando e vão atingindo outros lugares. Isso é ser o pai. Isso é ser o sacerdote. Isso é ser o chefe construtor que segue as orientações do engenheiro-chefe, que é Deus. Da planta que Deus deixou. Que está aqui, ó, a palavra dele. Isso cabe a nós. A firmeza, a justiça e o amor. Segundo, seja o amigo, o melhor amigo depois de Jesus dos seus filhos. Isso é necessário. Porque o pai que não é amigo, não é pai. Quem é nosso melhor amigo? Nós como pais. Quem é o nosso melhor amigo? É Deus. Então nós devemos espelhar isso. Então nós precisamos aconselhar, nós precisamos acompanhar e defender. Veja o exemplo que eu dei da avenida. Enquanto estamos mostrando firmeza, justiça e amor, nós estamos mostrando essa firmeza, essa justiça e esse amor através de conselhos, através de companheirismo, através do cuidado, da proteção. Se eu pego o meu filho no colo e falo, não, filho, papai atravessa você aqui. Olha, você não pode atravessar sozinho por isso, isso e aquilo. Você está aconselhando. Você está indo junto, você está sendo companheiro, você está indo junto, atravessando junto a avenida. E ao mesmo tempo está no seu colo, nos seus braços, você está sendo o protetor, o defensor. Isso é ser o amigo. Ah, mas eu queria atravessar sozinho. Um amigo que é amigo não vai pegar, né, o seu amigo e falar, vai lá, vai fundo, né? Tô vendo uma situação perigosa aí, vai lá, vai que você consegue, vai que você dá conta. Não. Um verdadeiro amigo não faz isso conosco. Não nos empurra, não nos envia para algo que ele está vendo que é perigoso.
Muito pelo contrário. Se há realmente uma necessidade, né, de se atravessar para o outro lado, o amigo que é amigo, ele aconselha, ele é companheiro, ele está junto. Né? Olha, a gente não consegue atravessar, vamos ficar junto aqui. Não, mas eu preciso de atravessar para tal coisa. Então, como é que nós vamos resolver isso? Veja, os problemas dos seus filhos pequenos, eles são tão grandes para eles quanto os nossos problemas para nós. Nós buscamos a Deus para resolver os problemas que são muito grandes para nós, que nós não conseguimos resolver sozinhos. E os nossos filhos buscam a nós, para que nós possamos ajudá-los. Vou contar para vocês um caso que aconteceu ontem, na minha casa. O meu filho, ele resolveu pegar uma enxada e resolveu, segundo ele queria limpar um espaço lá que ele achou que estava muito sujo. Na verdade, ele queria limpar o espaço para ele construir ali o que ele chamou de uma casinha, né? Ele fez isso depois, por isso que eu fiquei sabendo que era isso que ele queria. Mas ele estava lá e começou a bater com a enxada e com o enxadão para limpar um pouco de mato que estava lá. E ele atingiu um cano de água da minha casa. E a casa ficou toda sem água. E teve que desligar o registro geral e tudo. E nós moramos no campo, nós não moramos na cidade, né? Então, algumas coisinhas a gente tem, no caso, como cola de cana, algumas coisinhas assim, umas ferramentas. E eu estava, inclusive, preparando aqui essa palestra, e a minha esposa chegou e falou: Olha, quebrou o cano lá. Eles bateram com a enxada lá no cano e quebrou o cano. Aí eu olhei para ela e falei: Puxa vida, eu estou tão apertado com isso aqui, mas tudo bem. Deixa um pouco para que ver o que eles vão fazer. Deixa passar um pouco, né? Aí a experiência. E assim ela fez, né? Deixou eles passarem lá a experiência deles. E eles, quando eu digo eles, porque estava ele e minha menina junto, né? Mas mais era ele, né? Que tinha feito ali a situação. Então ele começou a cavar em volta do cano, começou a cavar ali o buraco, começou a tentar imitar um cano que ele tinha visto eu consertar há algum tempo atrás. Ele começou a imitar as coisas que eu tinha feito. Né? Eu dei um tempo para ver até onde ele ia. Até chegou um momento em que ele não conseguia mais. Né? Tinha que se criar ali vamos dizer assim, um invólucro, né? No cano ali, né? Para poder fazer uma emenda. E nesse ponto, então, ele até tentou, começou, mas chegou no ponto em que ele não dava conta mais. Né? E a mãe chegou para mim e falou: Olha, ele não consegue mais. E ele mesmo chegou e falou: Pai, olha, eu estou fazendo isso aqui, vê se o senhor acha que vai dar certo e tudo. Aí nessa hora eu olhei para ele e falei: tá precisando do papai, né? Então eu vou lá, vamos ver o que nós vamos fazer juntos. E nessa hora eu me levantei então e fui lá para consertar o cano, né? E fui, claro, e falei com ele: Agora você vai consertar junto comigo, você vai estar aqui do meu lado, né? Para a gente consertar juntos. Logicamente ele queria, né, deixar por minha conta e sair, fazer outras coisas, ir brincar com a irmã. Mas eu falei: Não, 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 não. Você estragou, você vai consertar. Nós vamos estar juntos aqui. E assim nós fizemos. Na verdade, né, eu fiz tudo o que ele não conseguia fazer, né? Mas a parte que ele conseguia fazer eu deixei por conta dele. Olha, pega tal ferramenta, olha, abre mais um pouco aqui o buraco. Olha, vamos trazer um pouco de água ali da caixa para lavar aqui o lugar, para ficar sem terra. E coisas que ele, ó, agora aqui tem que lixar esse cano aqui, lixa aqui, ó, vamos, tem que serrar esse tamanho aqui, vamos medir o tamanho. E fiz junto com ele. Então eu fui ali o amigo, né? Eu aconselhei, eu acompanhei, eu defendi, mas fui firme, né? Demonstrei justiça, como ele era uma coisa que ele fez, não tinha nenhum problema, foi um acidente, né? Demonstrei a justiça e demonstrei o amor. Olha, tô aqui com você. Então, isso é ser o amigo, é estar junto com os filhos nas necessidades que eles têm, né? E seja o abrigo, né? A terceira coisa, seja o abrigo, seja o porto seguro, em que eles podem confiar e se apoiar. Né? O seu filho ele não tem que ter medo de buscar você num problema que ele enfrenta. Ele precisa de sentir segurança, porque depois que nós terminamos, né, de consertar, e ele chamou a mãe e falou: Mãe, nós consertamos o cano, né? Isso é interessante, né? Nós consertamos o cano, né? Mas foi nós, né? Ele estava ali junto comigo, né? Eu só peguei ele no colo
e carreguei ele para atravessar a avenida. Na verdade, coisas que ele não conseguia fazer, eu fui fazendo, e fomos nós. E isso foi para ele uma alegria muito grande. E pediu até a mãe para tirar uma foto da gente ali com o cano já consertado. Pena que nós não tiramos do estrago antes, mas foi bom que ficou registrado e para ele foi muito interessante. Então, ele se sentiu seguro, né? Opa, estragou, mas eu sei que existe uma solução. Tem alguém que consegue me ajudar a resolver isso aqui, né? Tem alguém que eu possa buscar para ajudar a resolver isso aqui, né? Então, seja a segurança dos seus filhos, seja o herói da sua casa. Não deixe que outros heróis entrem na sua casa. Expulse os outros heróis da sua casa. Não tenha Superman, Spider-Man, Batman, não tenha outros heróis na sua casa. O herói da sua casa deve ser você, o sacerdote, o amigo, o pai, o conselheiro, a justiça, o amor, a firmeza, o companheiro, o defensor, a segurança, o colo. É você. Não permita que o mundo seja o pai do seu filho. Não permita que o mundo traga outros pais para o seu filho. Mas seja você o pai do seu filho. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem que a gente tem que viver. A gente precisa viver. Veja, vamos para o próximo slide, estamos terminando aqui. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Isso é o que Deus falou. Aí, detalhado, está de forma bem clara para nós, de forma bem esmiuçada. Nós não precisamos ter medo de crer. É o que está escrito e é isso que nós precisamos fazer. A mensagem diz que no final dos tempos, os corações dos filhos se converterão aos pais e dos pais aos filhos. Essa é a mensagem. Precisamos construir a arca, precisamos ordenar a nossa família. É isso, meus irmãos. Essa é a verdade a ser revelada ao mundo, essa é a luz a ser revelada ao mundo. Foi o que o nosso Deus pediu para que nós fizéssemos. Nós precisamos salvar o mundo, mas como vamos salvar o mundo? Através da nossa própria salvação, primeiramente. Lembre-se de Enoque. Através da estruturação do nosso lar, da estruturação da nossa casa. Lembre-se de Noé. E através da vivência, de se viver isso constantemente, no meio onde a gente vive, né? Demonstrar isso. Veja, Abraão, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar lá no meio, lá das tendas, do lado da sua casa. Nós precisamos deixar isso claro para as pessoas e não se envergonhar da palavra do nosso Deus. Porque ele disse, daquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Irmãos, tenham isso claro. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E eu queria concluir com uma última citação aqui, no próximo slide, que diz assim, ó, a palavra de Deus, dos testemunhos do seu Espírito, tem irradiado luz para que ninguém precise errar quanto ao seu dever. Não há porquê e nem como errar. Não precisa errar. Está lá. Está na Bíblia, está nos testemunhos. É só a gente buscar a informação, buscar a luz em Deus, na palavra de Deus. Deus deseja que os pais criem seus filhos para conhecê-lo e respeitar-lhes os reclamos, respeitar-lhe os reclamos. Deus deseja que nós, pais, criemos os nossos filhos para conhecer a Deus e para temer a Deus, para respeitar os reclamos de Deus, aquilo que Deus pede, os mandamentos de Deus. E também os pais devem ensinar seus pequeninos como membros mais novos da família para que tenham um belo caráter e temperamento amável, a fim de estarem preparados para brilhar nas cortes celestes. Nós precisamos entender que o que faz brilhar nas cortes celestiais é o belo caráter.
não é o que eu tenho aqui, não é, é injusto que o fulano fez, sei lá, um vizinho, por exemplo, solta lá as galinhas dele e vem e come a minha horta toda. Olha, o que é, como que eu vou demonstrar um caráter belo para esse vizinho? É matando as galinhas dele? É indo lá brigar com ele, falar que ele tem que pagar? É assim. Como que eu vou demonstrar um temperamento amável? Lembre-se, os nossos filhos estão com os olhos abertos para as nossas atitudes. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com essa situação? Nossa, eu estou cheio de ira por dentro, eu não sei como eu vou lidar com essa situação. Então, tire um tempo para ficar sozinho, meditando e orando e pedindo a Deus entendimento, inteligência, sabedoria. Porque lembre-se, é a sua salvação, a salvação da sua família e dos seus vizinhos, da sua vizinhança, dos próximos, daqueles que estão mais próximos a você. Olha, vou contar um outro caso aqui para vocês, para ilustrar isso aqui melhor. Um casal de amigos estavam com seus 2 filhos no supermercado, numa cidade grande. Eles precisaram passar numa cidade, foram no supermercado numa cidade grande, e começaram então a andar ali normalmente pelo supermercado, fazendo algumas compras. E ali estava, né, então, o pai e a mãe ali, né, empurrando o carrinho, e os filhos do casal estavam ali ao lado o tempo todo, tentando ajudar, pegando ali uma coisa, ajudando a mãe ali a pegar uma coisa, ajudando o pai, de forma calma, de forma mansa, ali juntos, acompanhando. E então, quando eles já tinham andado bastante ali no supermercado, já tinham comprado algumas coisas, e estavam quase prontos para ir para o caixa, uma pessoa se aproximou deles e perguntou: vocês são de onde? Eles se assustaram, falaram: mas por quê? Como assim? Não, porque isso não existe. Isso não existe. O que que não existe? Não, os seus filhos ficaram o tempo todo. Olha, vocês desculpem, mas eu acompanhei vocês o tempo todo dentro do supermercado porque eu percebi que os filhos de vocês agiam totalmente diferente dos outros filhos. Os filhos de vocês andaram do lado de vocês a todo momento, quietos, ajudando, procurando ajudar vocês. Não fizeram birra a hora nenhuma, não fizeram manha a hora nenhuma, não gritaram, não correram dentro do supermercado, não fizeram bagunça. Olha, isso não existe. Isso não existe. Eu não sei, vocês não devem ser desse planeta. Né? E assim eles puderam falar do amor de Deus para essa pessoa. Interessante, né? Veja, o comportamento deles dentro de um supermercado chamou a atenção de uma pessoa e essa pessoa ficou admirada. Né? Isso é incrível. Eu estou citando para vocês aqui exemplos que eu conheço, pessoas que eu conheço, que eu convivi, que eu convivo. Né? Então, olha, irmãos, é possível, é possível. E esse belo caráter, esse temperamento amável, isso vai fazer a diferença. Isso vai chamar a atenção das pessoas. São cenas estranhas para as pessoas e isso vai chamar a atenção e vai dar, com certeza, peso ao seu testemunho falado, porque não vai haver hipocrisia, mas sim sinceridade e você vai ser honrado por isso. Glória ao Senhor Deus, porque honra os seus filhos, porque eles obedecem a sua palavra. Vamos lá. Negligenciando o seu dever e transigindo com os filhos do mal, fecham-lhe os pais as portas da cidade de Deus. Então veja, se você faz corretamente como Deus pede, você abre as portas da cidade para os seus filhos e para você e para a sua família. Mas se você negligencia o seu dever, se você transige com os filhos do mal, ou seja, se você concorda ali e tal, não, tudo bem, não tem problema, vamos junto e tal, se você está ali concordando com o que eles estão fazendo, vocês fecham as portas da cidade de Deus para os seus filhos. Essa é a realidade, né? E aí a serva do Senhor pede. E esses fatos devem ser inculcados aos pais. Devem eles levantar-se e assumir a sua obra, há muito negligenciada. Que o nosso Senhor e o nosso Deus possa fazer essa obra maravilhosa no lar de vocês também. Assim como tem feito no meu e no lar de muitas pessoas que eu conheço e tem buscado obedecer à voz de Deus. Não é fácil, meus irmãos. Aliás,
É simples, né? É muito simples. Está tudo escrito. A planta está pronta. É só seguir o desenho que está na planta. Mas não é fácil. Nós temos que, primeira coisa, negar o nosso próprio eu e confiar no nosso Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor seja com vocês, abençoando a sua família, o seu lar, e a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.